Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o representante do Comitê de Operações Emergenciais do COI, da Secretaria de Saúde do Piauí, o Erlon Guimarães, e também o Vitor Bezerra, que é conselheiro fiscal da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Piauí, a Abrazel Piauí. Nós vamos conversar a partir de agora sobre o decreto do governo do estado que traz restrições de horários para alguns segmentos do comércio, inclusive bares e restaurantes. Boa tarde, Erlon. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui à bancada Piauí. Inicialmente, eu gostaria de perguntar ao Vitor, e para a gente começar essa conversa, o decreto, o lockdown determinado, do jeito que está, não é bom para vocês? É péssimo. Por quê? Porque 60% a 70% do faturamento do setor é no final de semana. Então, se a gente está fechado no final de semana, a gente perde esse faturamento. Então, isso em cadeia, economicamente, inviabiliza toda a cadeia produtiva do setor. Logicamente que tem uma casa ou outra que se sobressai no meio da semana, mas no contexto como um todo, o lockdown no final de semana representa uma queda no faturamento em torno de 60% no nosso setor. E o que significa isso? Diante dessas argumentações aí do Vitor, como empresário, a Secretaria de Saúde, dentro do que já estudou, dentro das informações do comitê, dos técnicos, o que tem a contradizer sobre isso, Erlon? Essa é uma discussão longa, né? É discussão longa. Importante que, na verdade, os membros do COI, eles buscam sempre colocar balizamentos. Economia é fundamental para todos. É o que nos mantém, né? Então, o COI, em suas decisões, sugere, baseado numa visão técnico-científica do que acontece no mundo, dos números que nós temos a nível de Brasil e capital, e nos mostra que são decisões desse tipo que nos levam a um controle da doença. Essa é a decisão, é pautado em quê? Num vírus, num problema muito maior, onde a vida está acima de tudo e que nós temos que tomar medidas. Então, essa visão de você ter um controle de uma doença e que nos mostra que no mundo todo determinados procedimentos, determinadas orientações higiênico-sanitárias seria muito importante para que nós pudéssemos ter o controle da doença e com isso, claro, a gente seguir a vida. A gente seguir, teoricamente, o padrão normal do que nós esperamos. Então, é sempre muito difícil as decisões desta natureza, mas a gente quer dizer sempre para a sociedade, essas decisões são pautadas no bem maior, que é a vida. Eu queria colocar uma pergunta comum aos dois, o seguinte, obviamente que todos os estabelecimentos que o Vitor representa têm cumprido todas as medidas, têm obedecido os horários, têm feito o que os decretos recomendam. Mas a pergunta é a seguinte, diante dessa gravidade, se houver um afrouxamento dessas medidas agora, os estudos indicam que se não houver uma ação imediata como houve agora, mesmo sendo medidas amargas, vai chegar um momento que não tem mais condições nem de abrir durante a semana. Não é? Quer dizer, então é uma situação que é complicada para quem é empresário, quem tem que pagar o salário, quem tem que manter a folha em dia, mas isso é uma bomba relógio, ela vai explodir agora ou vai explodir daqui a alguns dias. O problema é que os estudos não são exatos. Quando começou em março do ano passado, estimava-se que em menos de um ano ia ter quase 20 mil mortes em Teresina. E os números não dizem isso, né? E nós respeitamos, nós não estamos aqui para brigar com a saúde, para menosprezar o vírus. O que a gente hoje está lutando é pelo nosso direito de sobreviver, né? Ninguém tem culpa do vírus, ninguém tem culpa das restrições. Agora, o que nós, ao longo de um ano, aprendemos é que o nosso setor não é o vilão. Nós, logicamente, tem casas que desrespeitam e essas devem ser punidas. Existem festas clandestinas onde eu venho ao longo do tempo pedindo o apelo da inteligência da polícia para ir lá e prender. Todo mundo sabe, é divulgado descaradamente nas redes sociais onde vai haver as festas clandestinas. Esses lugares, eu acredito que sejam os vilões. Agora, quem trabalha correto, que obedece os protocolos, não tem problema nenhum. Sabe quantos óbitos nós tivemos ao longo de um ano no setor
com os nossos colaboradores, apenas 2. Não que esses 2 sejam pouco ou muito, que essas vidas não valham, mas mostra que a gente se preocupa e cumpre os protocolos. Vocês acham que nós cumprimos mais os protocolos ou uma grande rede de supermercado? Você passa de manhã nas frentes dos bancos, é um absurdo aquelas aglomerações e não é segredo para ninguém. Nas frentes dos cartórios, a mesma coisa. Então, nós estamos sendo penalizados, sendo não essencial, por uma conta que não é nossa, desculpa. Não é nossa. O que a gente defende é que tem que haver mais fiscalização para os irregulares. Nós tivemos paciência, nós ajudamos e estamos ajudando e queremos contribuir ainda mais ao combate do vírus. Mas, com as medidas que nós temos, desculpa, meia boca não resolve. Ou fecha tudo por 15 dias de verdade, com barreiras sanitárias que nunca teve, ou deixa tudo aberto com responsabilidade, porque só está dando prejuízo, só está alimentando prejuízo. Então, a Secretaria de Saúde, ela vem trabalhando desde o primeiro momento, e isso foi uma visibilidade internacional, em algumas medidas tomadas pelo Estado do Piauí. Realmente, no início da pandemia, haviam previsões catastróficas. Nós, enquanto Brasil, essa doença, a gente está falando de uma doença que ela é cíclica. Ela possui um período onde ela tem o seu poder de infectividade maior. Então, por ela ser cíclica, o Brasil ele é um pouco atrasado em relação ao seu poder maior do vírus contaminar a toda uma população. Então, nós temos oportunidade, enquanto nação, enquanto Estado, do que está acontecendo lá fora. Então, a gente consegue ver uma terceira onda já agora acontecendo, a nível de Japão, Estados Unidos. Então, para que a gente evite aquilo chegar, a gente toma medidas aqui anteriormente. Então, o que o Estado do Piauí fez? Foi exatamente tendo essa previsibilidade de casos confirmados, de óbitos, nós conseguimos adotar medidas em que nós reduzimos essa quantidade que se previa lá atrás. Então, por isso que o Estado, na verdade, ele mostrou números reduzidos. Queríamos não ter, nunca, ter tido os números que hoje nós estamos mostrando aí. Mas é um fato. Atividades foram realizadas, reconhecidas internacionalmente. Eu acho que o fato da gente ter instituído um programa que foi o chamado Buscativa, ele ajudou bastante. O Buscativa, ele tem um nome em que qualquer que seja profissional de saúde, ele sabe o que é o conceito do Buscativa. É exatamente você fiscalizar, monitorar e vigilar, né? Fazer a vigilância completa. Então, a saúde, ela permeou sobre 3 óticas. Primeiro, a prevenção. A prevenção, ela, na verdade, é a primeira que deve estar diante de toda e qualquer ação voltada à saúde pública. Isso aí é inquestionável diante da ciência. Mas, claro, temos a condição humanitária. Sabemos que vai acontecer um problema, temos que fortalecer toda a nossa cadeia de assistência. E aqui a gente passa para a questão hospitalar, questão de criação de leitos, para que a gente possa ter essa condição dessa assistência. Queria lembrar aqui um fato para vocês. Nós vivemos por alguns tempos no estado do Piauí com judicializações, acho que isso foi tema de vocês. Respiradores. Precisando de leito de UTI para outras patologias. Eu estou falando antes da pandemia acontecer. Nós vivíamos constantes guerras para que nós pudéssemos ter leitos de UTI disponíveis para outras patologias. Era um AVC, era um problema cardíaco, era um problema oncológico que precisava disso. E o estado do Piauí, nessa condição de pandemia, nós conseguimos aumentar o número de leitos e, além disso, além de aumentar na capital, nós conseguimos descentralizar para o restante do estado. Não é fácil. Você montar um leito de UTI extremamente qualificado, que necessita de instrumentos que são necessários para um leito daquele tipo,
em cidades que muitas das vezes nós não teríamos condição de chegar ao insumo necessário para fazer aquele leito funcionar. Além do equipamento Mas isso humano, né? aconteceu. Além dos recursos humanos. Mas isso aconteceu. Aconteceu e nós tivemos que aprender no meio de uma guerra. São pontos em que a pandemia mostrou para nós, enquanto sociedade, um nível de organização que nós teríamos que ter. Isso vai ser um legado que irá ficar. Mas, claro, nós não podemos aqui só pensar na questão da criação de leitos, da criação do aumento. A gente tem que pensar no prevenção também. E é exatamente nessa lógica da prevenção é que a gente institui e sugere estas medidas para que a gente possa cada vez mais quebrar esse ciclo de transmissão. Vitor, vocês têm um projeto, têm um plano, um organograma, uma programação para entregar o COI? Vocês trocariam a semana pelo fim de semana? Como seria? Não, a gente não acredita nessa questão da redução dos horários. A gente tem algumas pautas de sugestões. Teríamos uma reunião com o COI, que foi cancelada porque o governador estava em Brasília, em busca de vacina. Vocês não foram ouvidos? Não fomos ouvidos, não fomos ouvidos. Mas tinha uma pauta. Temos uma pauta. Como seria? Vou citá-las aqui. Sucintamente. Certo? Defendemos a ampliação do horário comercial para evitar aglomerações. Se eu tenho um horário esticado, imagine só, minha mãe tem 60 anos. Ela acorda todo dia às 5 horas da manhã. Por que ela não pode ir 6 horas no supermercado, onde tem pouca gente? Certo? Defendemos o isolamento vertical com restrições às pessoas de grupo de risco e com comorbidades. Se a coisa pega mais nesse pessoal, nós temos que guardá-los, temos que preservá-los. Protocolos defendendo distanciamentos e medidas preventivas em bancos, cartórios e supermercados. Esses aí não fazem 10% do que o setor de bares e restaurantes faz. Me desculpem a sinceridade. E não tem fiscalização nenhuma. E a aglomeração é constante todos os dias. Transporte público obedecendo o distanciamento social, pelo menos todo mundo sentado. Parceria do sistema público de saúde com o sistema privado. Ampliação das UPAs no atendimento ao Covid. Fiscalização efetiva e punição severa a quem não cumpre os protocolos de saúde. Então essas são algumas pautas que a gente defende e que a gente queria ter a oportunidade de conversar com o COI para que se fosse estudado essa possibilidade. Porque com os horários reduzidos, com o fim do funcionamento do fim de semana, os negócios estão quebrando. E todo decreto que o governo faz, a gente já sabe, depois do dia 15, a probabilidade de ter um lockdown geral é grande. Tem essa possibilidade, Elo, desse lockdown geral? Desculpa, João, te interromper. Por quê? Porque nossa população não tem educação para obedecer. E aí quem está pagando o pato é o comércio. Entendeu? Essa é a verdade. Aí eu queria perguntar ao Elo aqui, queria que ele respondesse. Existe essa possibilidade, de acordo com a análise aí feita pelo Vitor, de ter se o lockdown geral? Lockdown mesmo na essência, na essência. O Vitor, ele tocou num assunto extremamente importante, educação. Nós temos a possibilidade de assistir o que existe no mundo, Europa, alguns países, né, do Oriente. Então, nós podemos observar que a educação ela é fundamental quando o ser humano possui consciência. Cultural, né? Consciência coletiva do bem maior, que é a saúde de todos. Isso aí é um ponto extremamente importante. Eu acho, tá? E isso, a opinião de vários cientistas, que não precisaríamos dessas medidas se nós tivéssemos em outro país, né? Em outro país. Nós não precisaríamos. Desse país ainda tem, né? Nós não precisaríamos adotar medidas restritivas se nós tivéssemos a consciência de só ir a determinados locais se nós precisássemos. Nós não precisaríamos estar andando na rua, nós não precisaríamos estar nos aglomerando.
Isso é uma consciência que deveria partir de cada um. Ponto. Os senhores mesmo comentam, não seria no Brasil. Mas que nós deveríamos sim nos aproximar desta condição, porque nesse momento é uma união de forças. É uma união da consciência coletiva que cada um tem que ter. É a união do trabalho do setor público, onde ele deve oferecer condições satisfatórias para o atendimento do cidadão, quando ele assim necessitar, numa situação grave da doença. E claro, a arma que está aí, que tanta gente fala e precisa demais, a vacina. A vacina. Então, é uma união de forças, de esforço. E o Vitor comentou bem. Eu acho que sempre uma conversa, tá? Sempre uma exposição de fatos, uma exposição de estudos, tá? Para que se realmente chegue a um consenso. Mas claro. Mas o Vitor disse que não foi recebido, marcou a pauta, não teve a oportunidade de apresentá-la. Existem, nesse momento nós existimos aí, o vírus ele tem essa condição clássica de um delay de 14 dias. O que acontece hoje foi reflexo de 14 dias atrás. Então, neste momento onde a gente tem uma crescente de casos, a gente tem que ter rapidez nas ações que a gente deve seguir. Mas, é claro, temos aí uma extensão de datas onde poderá sim haver né, essa conversa, poderá sim haver até uma exposição da saúde, né, para que possa haver um entendimento claro. Perfeito. E, claro, a sociedade ela tem que estar dentro disso, porque é o bem de todos, a vida que a gente está lidando. É um assunto que já é batido, não é culpa do meu amigo Erlan, mas vale a gente relembrar. Onde estava o COI e os cientistas nas eleições, na campanha política? Desde que a gente reabriu, se você vê os índices de contaminação da Covid, a gente estava em queda. Após as eleições, o índice aumentou drasticamente. Nós comentamos aqui, viu? Coincidência ou não, mas o que foi feito para combater essas aglomerações? Não foi feito nada, desculpa. Foi vista grossa por todos os lados. Então, eu estou defendendo aqui o direito da nossa classe de trabalhar, porque a gente está obedecendo todo um protocolo que foi estudado, que foi desenhado e que está aprovado desde que foi reaberto, que nós não temos esse índice de contaminação. O estudo feito em Nova York mostra que é 1,2% o índice de contaminação em bar e restaurante. Agora o quê? Tem que se combater o clandestino, que não obedece distanciamento, que gera aglomeração, que não respeita nada. Esses são os vilões. Agora nós estamos pagando a conta. É isso que a gente pede, a sensibilidade das autoridades. Já foram mais de 3 mil colaboradores demitidos. No Piauí, Vitor? No Piauí, desde o começo da pandemia. Só no começo Só quando saiu o decreto, só na nossa associação teve mais de 150 demissões no dia que foi sair do decreto. Por quê? A gente não aguenta mais. A gente está no... Mas qual decreto é esse agora? Esse agora, quando saiu na terça-feira, que ia ter uma renovação de lockdown, de não sei o quê, os empresários se anteciparam. Hoje é dia 5, tem muita casa que não está pagando a folha hoje, porque não tem dinheiro. Então, ou é feito uma coisa organizada que dê condição de nós trabalharmos, ou um auxílio para os nossos colaboradores, ou o caso vai ser instalado. Tá certo, então. Ela, palavra final aí, só para a gente concluir, você ou o Vitor, para a gente concluir esse bate-papo, seria uma tarde toda de discussão, de como o assunto é pertinente para o momento, é de interesse público, mas nós temos um tempo a cumprir. Por favor. Na verdade, é sempre bom, né, esses debates. Eu acho que isso sempre engrandece, né, qualquer trabalho e principalmente gestão pública, né, num debate como esse. Mas a informação e a palavra que a gente quer deixar é mais do que a consciência de todos.
A grande arma está aí posta, vacinação, chegando em quantidades pequenas ainda. O Estado do Piauí ele precisa avançar na sua componente vacina, para que a gente possa, o mais rápido possível, não estar mais nessas mesas de debate em relação à economia. A gente precisa retomar o mais rápido possível, até porque muitas pessoas, sim, estão sofrendo com isso. E a gente pede, né? Pede realmente, mais uma vez, a sociedade piauiense, que já nos ajudou tanto. Em 2015 nós tivemos o problema do Zika vírus. Fomos o estado que mais saímos rápido da condição. Fomos o estado que menos tivemos casos. Tá? Então, por quê? Porque houve, sim, a sociedade ajudou naquele momento. Então, agora, novamente, a gente pede a toda a sociedade que nos ajude, a todos, somos nós, termos a consciência coletiva para que a gente possa, o mais rápido possível, sair dessa situação e, claro, não retornar mais, não ter retrocesso de nada e que a gente possa aí estar alimentando, né, as nossas famílias. Vitor, suas considerações finais, por favor, Vitor. Eu gostaria de agradecer ao Erlan pelos esclarecimentos, dizer que em momento nenhum a Brasel é contra a saúde, é contra a prevenção. Nós defendemos justamente o cuidado, certo? Então, se previnam, usem máscara, podem ir aos seus restaurantes de confiança. Tenho que pedir que cheguem cedo, infelizmente o horário está reduzido, certo? Adote o seu restaurante de confiança, principalmente nesse fim de semana, porque a classe está precisando, certo? E evitem aglomerações. A gente sabe que muita gente vai para os sítios esse fim de semana, tem um churrasco nos bairros, então é o tipo do lockdown que não funciona. Então fica aqui o meu apelo às autoridades para reverem essas medidas e, se Deus quiser, venha a vacina e Deus nos proteja. Obrigado.